Olá, meus amados do YouTube e também para aquelas pessoas que me assistem também pelo Facebook, porque o que eu vou pregar hoje aqui eu também prego, eu repito no domingo no Facebook. Então, meus amados, o que eu quero pregar hoje é um assunto muito complicado que vai contraditar, acho que todo mundo, menos alguém que já estiver na graça vai entender. Quem não estiver na graça vai ficar horrorizado que eu vou pregar hoje. E o título da nossa palestra de hoje é Como Orar em Graça. Então nós vamos tratar de oração. Nosso assunto hoje é oração. E para pôr mais pimenta no mocotó, eu quero começar com o Pai Nosso. Quero que você abra a sua Bíblia no Mateus, no versículo 6. Nós vamos começar desde Mateus, nós vamos começar pelo versículo 9. Mas o Pai Nosso ele começa no versículo 5 e vai até o final do capítulo, viu? Então, nós vamos ler nem todo o texto, não é, porque o texto começa do 5 e vai até o 13. O versículo antes do 9, do 5 até o 9, também é texto. Mas para o nosso vídeo não se complicar mais, nós vamos cortar só no Pai Nosso. E o Pai Nosso é assim, ó, todo mundo inteiro ora o Pai Nosso. Menos o cristão. O cristão não ora mais Pai Nosso. O cristão em graça não ora Pai Nosso. Porque o Pai Nosso é a oração da lei. Oração que Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, cumprindo lei, ele ensinou para os judeus e os fariseus que interrogaram a ele. Então, o Pai Nosso, se existisse hoje, o crente critica muito o católico, porque o católico reza crede em cruz Ave Maria, né? Ave Maria, crede em cruz, crede em Deus Pai, e vai orando, e o crente critica eles. Mas o crente também reza, Pai Nosso. Pai Nosso não é oração, é uma reza. Tudo que é decorado é reza. E nós não podemos rezar, nós temos que orar. A oração tem que sair do coração. Então, meus amados, como que eu vou criticar o católico porque reza a Ave Maria, crede em cruz? Se eu rezo o Pai Nosso, não tem lógica isso. Porque se existisse o Pai Nosso hoje na graça, se existisse o Pai Nosso, essa tal de reza decorada, seria assim, ó, mais ou menos assim. Não estou ensinando ninguém a orar. Não estou falando que isso aqui é uma oração. Só estou dando um exemplo, que seria assim se porventura existisse Pai Nosso hoje. Pai Nosso hoje não existe. Na graça não existe Pai Nosso. Seria mais ou menos assim, ó. Pai Nosso que estás no céu. Não é que estás no céu, é que está em nós. Porque quando Jesus ensinou isso aí para os judeus, na lei, o Pai estava no céu. Mas hoje não, o Pai está em nós. Está no céu, está em nós. Então, como seria nos dias de hoje, se houvesse oração decorada? Pai Nosso que estais em nós. Essa seria a palavra correta. Santificado seja o teu nome. Então, santificado seja. A palavra está o quê? Está dizendo que Deus não é santo. E nós sabemos que Deus é santo desde que Ele é Deus. Ele é santo. Então, a palavra não está correta. Santificado seja. Santificado seja. Se seja, não é. Não está confirmando. Então, seja o teu nome. Então a palavra é santificado és, né? Nos santificaste com o teu sangue. Santificado seja o teu nome, né? Está no céu, santificado seja o teu nome. Nos santificaste com o teu sangue. Esta é a palavra correta. Nos santificaste já com o teu sangue. Seria a palavra correta.
venha a nós o teu reino. Então, quando Jesus falou isso aqui, o reino não tinha vindo ainda. Tanto é que para os discípulos, ele falou, vocês vão, prega para os judeus, que o reino está próximo. Então, para eles, o reino não tinha vindo ainda. Mas hoje, o reino já veio. Nós hoje estamos no reino de Deus. Reino de Deus é uma coisa, reino dos céus é outra. E a palavra não era, a palavra correta não é venha a nós, é veio. Porque o reino já veio. Nessa época que Jesus falou isso aqui, não tinha vindo, mas já veio. Então a palavra correta é veio a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. E a palavra seja feita. Então, essa palavra seja feita está no futuro. Quando Jesus falou isso, estava correto. Que eles iam para o futuro. Ia se cumprir ainda no futuro, ia se cumprir ainda. Mas hoje já se cumpriu. A vontade de Deus já se cumpriu. Então, qual é a palavra certa hoje? Assim foi feito a tua vontade. Aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia, o Senhor tem nos dado. De cada dia, Deus tem nos dado o nosso pão de cada dia. Essa é a oração que você tem que fazer de manhã. Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia que você tem posto na minha mesa. Essa é a oração que você deve fazer. Perdoa-nos as nossas dívidas ou pecado. Talvez na sua vida seja pecado. Quando Jesus falou isso, o pecado existia. Então Jesus estava certo. Quando Jesus falou isto, o pecado existia. A lei estava plenamente em seu vigor. Mas hoje não existe mais lei. O pecado era lei, era a transgressão da lei. Então não tem mais lei, não tem mais transgressão. Então não tem isso aqui, perdoa nossas dívidas, ou seja, nossos pecados. Não tem isso. E qual era a palavra correta? Perdoaste as nossas dívidas ou nossos pecados. Perdoaste no passado. Ficou para trás. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Assim como nós perdoamos os nossos próximos. Essa é a palavra correta. Assim como nós perdoamos o nosso próximo. Porque livra-nos do mal. A palavra que não está correta, porque já veio, já perdoou, né? Nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Qual era o mal que ele estava ensinando? Da lei. A lei era o mal da época, porque a lei condenava, a lei matava. Transgressão da lei era o pecado. Então o mal era este. Mas hoje não temos lei, não tem transgressão da lei, não tem pecado. Nós não temos pecado. Então, qual era a palavra correta? Assim como nós perdoamos o nosso próximo, né? Os nossos devedores. Se eu devo 100 reais para o vizinho, ele vai querer receber de qualquer jeito. E não nos deixe cair, não nos deixar o nosso próximo. E não, seria a palavra correta. E não nos deixaste caídos. Não nos deixaste caído. Mas ele levantou, todos estavam caídos na lei. Todos estavam. Então quando ele orou, isso aqui estava corretíssimo. Mas hoje não. Ele não nos deixou caídos na lei. Não nos deixasse caídos em nossas tentações. Qual era a tentação? A lei. Condenava, apontava, tudo. Mas livraste-nos do mal, da lei. Pois teu reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Então, se existisse uma oração, Pai Nosso, o Pai Nosso, se existisse mesmo, seria assim. Seria assim. No futuro, a oração é uma coisa que foi feito, não no passado. O passado é passado.
E vamos se aprofundar mais um pouco aqui. Abra sua Bíblia agora também em Romanos, capítulo 8, versículo 26. 8:26. Cadê? Tá aqui. Mas se esperamos, não chama 25, é 26. Versículo 26, um versículo só. Também o Espírito semelhantemente nos assiste. Também o Espírito semelhantemente nos assiste. Não existe nos assiste em nossas fraquezas. É que está de noite. Então vamos repetir. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Não sabemos orar como se deve. Então o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como se deve. Então se eu não sei orar, por que eu vou ficar 1 hora debatendo com Deus? Porque vai virar um debate. Vai virar um debate. Se eu não tenho palavras para orar, o Espírito Santo está dizendo que nós não sabemos orar. Então se eu não sei orar, por que eu vou orar para outra pessoa? Se eu não sei orar nem para mim, o Espírito Santo já tem que interceder para mim. Eu vou orar para outra pessoa? Isso não existe. De pastor interceder. Pastor, ora aí para mim, sai daí. Não, irmão, eu vou interceder por você. Eu vou interceder por você. Você vai trazer o envelope recheado? Para mim saber que tipo de oração. É porque dependendo do envelope que depende da oração do pastor. Se o envelope for magrinho, a oração é rapidinho. Se o envelope for grosso, a oração se comprida, fica bem comprida. Debate com Deus. Verdadeiro debate. Nos convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemido inexprimível. Então o Espírito, nós não sabemos orar, é o Espírito que intercede. Aí tem o grupo de oração das senhoras, né? Que se reúnem para ficar horas orando. Elas dizem que é oração, eu digo que é debate. Fica debatendo com Deus, questionando, faz tudo com Deus. Pai, visita, Senhor, visita a tua serva lá naquele hospital. Primeiro, Deus não trata ninguém como serva. Deus hoje nos trata como filho. Mas admitindo que fosse serva, o Espírito estaria nela. É serva. Para ser serva tem que ter o Espírito de Deus. Então, se o Espírito está nela, como é que ele vai visitar? Como? Vai visitar se já está lá? Então é assim que o povo debate com Deus. É assim em várias outras ocasiões, tipos de coisas. Eles ficam debatendo, porque eles não sabem orar. E fica debatendo, fica horas debatendo com Deus. Imagina se Deus vai ouvir uma oração dessa. Senhor, visita a minha serva. Senhor, toma meu filho na tua mão. Você diz, mas Deus disse, que filho? Que os meus filhos, da palma da minha mão, ninguém arrebata. Então, se é filho, está na palma da mão de Deus. Ninguém arrebata de lá. E como com uma pessoa, eu vou orar e dizer, Senhor, toma meu filho na tua mão. Poxa, meus filhos já estão na mão dele. Meus filhos já estão na mão dele, porque os meus filhos não são netos dele, são filhos dele também. Então já está na mão dele. Agora, mas eu fico horas orando, Senhor, toma conta do meu filho, Senhor, visita meu filho, Senhor, cura meu filho. Se ele já está lá. Deus já está nele, ele não visita, Deus sabe de tudo. Então não posso ficar orando, fazer esse tipo de oração. Isso não é oração, é debate. E para não se compridar muito, abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, né? Capítulo 3, versículo 8, um versículo só também. Vamos ler esse versículo aqui também.
que diz assim, ó: como não seria de maior glória o Espírito, o ministério do Espírito? Então, é o Espírito de Deus que ministra nas nossas vidas e está em nós. O Espírito de Deus, ele mora em nós, está em nós, ele não visita, ele está. Então, a nossa oração é agradecer a ele. Obrigado por isso. Obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pela minha saúde, obrigado pelo teu livramento. E não pedir, não debater. Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10, 20 e 21 diz assim: Deus falando pela boca do profeta Isaías. Deus falando pela boca do profeta Isaías, naquela época. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelo que não me procurava. Deus falando pela boca de Isaías. Fui achado, mas se atreve. Fui achado pelos que não me procuravam. Então, não é de manhã, quando você sai um domingo de manhã, que vai para uma chamada de igreja buscar o Espírito Santo, buscar Deus. Não é não? Ele foi achado por quem não me procurava. Então, adianta eu ir para uma chamada de igreja e dizer que vou buscar Deus? Não adianta. Porque quem foi achado por ele? Aqueles que não procuravam ele. Foi achado por ele. Fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Olha, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Deus não revelou para aqueles que fazem curso de teologia? Porque ele diz que sabe tudo de Deus. Deus não revelou para eles. Foi revelar para mim, que só tem a primeira série. Aqui, ó. Fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Os que não perguntavam. Não foi para aqueles que fizeram curso de teologia. Não foi para aqueles que foram no monte. Não foi para aqueles que ficaram 40 dias de jejum. Não foi para aqueles que ficaram a noite inteira lutando com Deus. Não foi. Foi pelos que não perguntavam por ele. Ele revelou para eles. E os teólogos não concordam. Os teólogos dizem, não. Eu fiz foi 5 anos de teologia. Deus vai ter que revelar para mim, que eu fiz 5 anos de teologia. Ele está dizendo aqui que não. Ele foi revelado àqueles que nem perguntavam por ele. Versículo 21. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então o povo faz culto de oração? Não é oração, é para contradizer com Deus, para debater com Deus, porque eles não sabem orar. Então, se você não sabe orar, o Espírito disse, né, que nós não sabemos orar como convém, o que é que vai acontecer? Briga. Vamos brigar com Deus. Não é o que ensina dentro dessas igrejas por aí? Que você tem que encostar Deus na parede, você tem que pôr Deus na parede? Não é isso que ele ensina? É. Aí Deus vai ouvir essa oração? Não vai. Livro de João, livro da lei. João, capítulo 10. Livro da lei, capítulo 10, versículo 27. Diz assim: as minhas ovelhas, isso é livro da lei. Hoje Deus trata com filhos.
Deus não trata mais com animal, com ovelha. Isso era na velha aliança, era na lei. Como João pregava a lei, ele está falando essas coisas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Vamos ver até o 29. 28. Eu lhes dou a vida, eu lhes dou. Lhe dou ou darei? Lhe dou a vida. Então, a palavra está dado. Então, dei, está dado. Mas será que eles pregam aí? Se você perde a sua vida, você vai perder a vida, tem que buscar a sua salvação. Se Deus já deu a vida, eu lhes dou a vida eterna. Eu lhe dou. Está dado. Dou, está dado. Lhe dou a vida eterna. Jamais perecerão. Jamais perecerão. Quem está na palma da mão do Pai, jamais perecerá. Pode fazer o que for. Jamais sairá da palma da mão dele. Perecerão. E ninguém as arrebata. Ninguém as arrebata da minha mão. Mas o que é que os crentes dizem? Não, tem um diabo em mim, tem um diabo tá aí, o diabo vai tomar você, o diabo vai pegar, pega, a cuca te pega, a cuca te pega, a cuca te pega, a cuca te pega. O diabo vai pegar. Ele está dizendo que ninguém arrebata da palma dele, da mão dele. Ninguém. Mas os crentes dizem que o diabo arrebata. Uma coisa que nem existe. Aí, como eles confessam, né? Eles confessam com a língua desse diabo aí tão perigoso, tão maldoso. Aí quando o diabo acontece, quando acontece coisas na casa deles, na família, na vida deles, pessoal, eles não sabem o que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Uma coisa que eles profetizaram. Eles profetizaram, não foi Deus. Não é Deus. É coisa que eles criaram. Então eles vão ter que viver com essas coisas que eles criaram. Versículo 29. Aquilo que meu pai me deu. Aquilo que meu pai me deu. É maior do que tudo. E da palma e da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Da palma da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Mas os que descuidavam arrebata. Usou um brinco, o diabo arrebatou. Usou um batom, o diabo arrebatou. Vestiu a bermuda, o diabo arrebatou. Não comeu pão, nem que suco, o diabo arrebatou. Ele está dizendo aqui, ninguém arrebata. Então, os crentes evangélicos, eles não oram, eles não sabem orar, não oram. Eles debatem com Deus, eles contradizem Deus. É isso que eles fazem. E Deus vai ouvir uma oração de debate, oração de contradizente, oração de rebelde, contradizente, debatente. Deus não vai ouvir. 1 de Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 6. 12, capítulo 12, versículo 12. 12 e 13 nós vamos ler. 12. Porque assim como o corpo assim como o corpo é um, e tem muitos membros, né? Dedos, braço, orelha, olhos, pé, umbigo. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito,
todos nós fomos batizados em um só Espírito. Todos nós fomos batizados. Nós não fomos batizados no Rio Jordão, nem no Rio Tietê, nem no Tamanduateí, muito menos numa piscina. Nós fomos batizados aqui no Espírito. Todos nós, num Espírito só, num único Espírito. Todos nós fomos batizados. Fomos batizados em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e todos nós fomos dados a beber de um só Espírito. Então tem uns crentes judeu aí, ó, os crentes pentecostal, que eles debatem com Deus pedindo unção dobrada. Não existe unção dobrada. Deus dividiu o Espírito, Deus nos deu do mesmo Espírito para todos. Então todos nós somos iguais, todos nós. Deus não deu unção dobrada para ninguém. Isso era coisa da velha aliança. Deus nos deu de beber de um só Espírito. Todos somos todos iguais. Então não existe. Se você está querendo unção dobrada, você está querendo ser egoísta, querendo trazer a velha aliança, você quer pedir unção dobrada, você está sendo egoísta, trazendo vinho velho a odres novos. Porque isso aí era coisa da velha aliança, do passado. Coisa de Elias. Até o 13 vamos ler. Lemos o 13. A sua Romanos 12. Romanos 12, versículo 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não penses de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé. Não é segundo a unção dobrada, é segundo a medida de fé que Deus repartiu igualzinho para todos. Então não existe unção dobrada, que Deus, a moderação, segundo a medida da fé, Deus repartiu a cada um. Então não existe unção dobrada. Isso é egoísta, é trazer odres velho para vinho novo. Em 1 de Coríntios ainda, no capítulo 6, versículo 19, diz assim também. 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? Então, se o Espírito Santo está em mim, como ele pode me visitar? Como? Ele não visita, ele mora em mim. Se o Espírito Santo está em mim, como é que eu busco ele dentro de uma chamada igreja? Se o Espírito Santo está em mim, como eu busco ele num monte? Meus amados, isso é trazer odres velhos para vinho novo. 19, né? Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Que não sois de vós mesmo. Então de quem é? De Deus. Segundo Timóteo,
2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Então, se ele habita em você, ele não pode te visitar. Você mesmo pode falar com ele. Se ele habita em você, ele não te visita, ele já está em você, ele já mora. E como eu vou pedir, Senhor, visita lá a irmã lá que está no hospital, visita meu irmão, visita. Não tem, isso não é oração, é debate, é contradição. Abra sua Bíblia em Jó. Jó, capítulo 35. No versículo 13, um versículo só. Se só gritos vazios, Deus não ouve. Porque se eu fico mandando Deus visitar o irmão que está acamado no hospital, é grito vazio. Porque o Espírito está nele. A carne está lá no hospital, mas o Espírito não saiu dele, está lá. Está lá. Então qualquer oração fora desta palavra é contradizer a Deus, é debater. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atenderá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Nem atentará. Não adianta você ficar horas e horas, Senhor visita, Senhor visita, Senhor visita. Senhor faz justiça que eu sou dizimista. Não adianta. É grito vazio. Porque é uma oração que não está alinhada com o Evangelho. Para Deus ouvir e fazer justa a promessa, a palavra dele, ela tem que estar alinhada com o Evangelho. Em Jeremias, capítulo 1, Jeremias no capítulo 1, é isso mesmo? Não é Jeremias não, é Lucas. Vamos ler primeiro Lucas, depois nós voltamos em Jeremias. Lucas, capítulo 6, aliás, Lucas, capítulo 18, versículo 10. Versículo 10. Vamos ler até o 14. Dois homens, você vê a diferença? Dois homens, como é que se ora, como é grito vazios? Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. 11. O fariseu, querendo ser dono de tudo, conhecedor de tudo, o fariseu, posto em pé, orava de si para si. É oração quando você começa a orar, dizendo: Deus visita, Senhor visita, Senhor põe meu filho na sua mão, meu marido na tua mão. É oração de si para si, porque Deus não ouve. O fariseu, posto em pé, orava
de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este aí, ó, publicano. 12. Jejum, fariseu. Olha o jejum aí, ó. Fariseu. Se você está fazendo jejum, tu é um fariseu. Jejum 2 vezes por semana. E dou dízimo, fariseu. E dou dízimo de tudo quanto ganho. 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda de levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador, que hoje já não funciona isso aqui, o pecador não funciona, porque isso aqui era da lei. Em graça não tem pecado. Nosso pecado ele levou na cruz. Os crentes não aceitam isso, mas é crente. O cristão aceita. 14. Tem o 14? Lucas. Não, tem o 14. 14. Digo vós que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então não adianta você dizer: Deus, eu sou dizimista fiel, Deus visita, Deus toma meu filho na tua mão, toma meu marido na tua mão, toma minha mulher na tua mão. Isso é gritos vazios, Deus não ouve. Agora sim, abra em Jeremias capítulo 1, capítulo 1, versículo 11 e 12, né? Vamos ler. Jeremias 11 e 12. Capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondei: vejo uma vara de amêndoa. 12. Disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para se cumprir. Então, quando você ora alinhado com o Evangelho, a palavra se cumpre. Deus lá do trono diz: opa, esta palavra é minha, eu vou responder. Agora, quando você faz gritos vazios, Deus não ouve. Segundo de Coríntios, capítulo, está quase terminando, capítulo 1, versículo 19 e 20. 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 19 e 20. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio, o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano, filho, Paulo falando, o Filho de Deus, Cristo Jesus, não é o Filho de Deus Jesus de Nazaré, é o Cristo ressuscitado, o Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio, por intermédio de Paulo e Silvano, anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo. Não foi sim e não, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim.
sempre nele houve o sim. Então a nossa oração tem que ser sim, a resposta é positiva, orando na palavra que Deus ouve. Quando você ora segundo o Evangelho, que a palavra de Deus é o Evangelho, então a resposta é sim. Pai, meu Senhor, meu filho está nas tuas mãos, a resposta é sim, tá. Pai, meu filho está seguro nas tuas mãos, sim, tá. Pai, eu agradeço por meu filho estar seguro nas tuas mãos, sim, está seguro. É sim. Quando a palavra está alinhada com o Evangelho, a resposta de Deus é sim. É sim. Sempre foi sim. É 20. Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim. Quantas são as promessas de Deus? Todas nelas têm sim. Então, quando você ora em cima desta palavra, então a resposta é sim. É sim. Por quantos também, por ele é o amém. Por ele é o amém. Para a glória de Deus, por nosso intermédio. Isaías, tem uma passagem em Isaías. Isaías capítulo 54. 54, versículo 15 ao 17. 15. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. 16. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo, o que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir todas as armas forjadas contra ti. Não prosperará toda língua que usar contra ti em juízo, tu o condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Isaías está falando servo do Senhor, porque ele está na velha aliança. Hoje não é servo, é filho. O servo do Senhor. E o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. 2 de Coríntios, no capítulo 2, tem só mais uma passagem, no versículo 14, diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre vos conduz, em triunfo. Em Cristo, em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nós que são salvos, como nos que se perdem. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Tanto nós como nos se perdem, só o 15. E para nós fechar agora, abra sua Bíblia em Efésios. Nós fechar esta palavra com todas as sortes de bênção. Efésios 3. Efésios 3, versículo 20.
diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, meus amados, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, não precisa você pedir. Quando você abre a boca, você abre atrasado, porque ele já sabe o que é que você quer. Então, se Deus sabe o que você quer, não precisa você ficar pedindo. Agradeça e então tu receberás a sua bênção. Assim é, assim eu aceito. Se você também aceita esta palavra, porque você é um cristão, você já está tendo conhecimento do Evangelho de Cristo. Então, fica em paz. Graça e paz a todos nós. Amém? Até domingo.